Boa tarde, segunda-feira, dia 2 de outubro, iniciando mais uma vez o nosso podcast de desdobramentos jurídicos com Edson Freitas de Siqueira Advogados. Hoje foi um dia importante, discutimos um caso bem interessante aqui no escritório e que versa sobre um assunto que nós vemos discutindo há muito tempo. Isso se repete reiteradamente, agora nos mais diversos setores nos tribunais, em várias especializadas, desde a área tributária, trabalhista, empresarial e, inclusive, hoje a gente está vendo acontecer muito no direito de família também. Eu falo do disregard. Disregard é um instituto que iniciou a ser debatido no direito britânico, que diz respeito àqueles casos que, como a Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra, lá se constituíram as primeiras companhias de capital aberto, as primeiras empresas e iniciativas empresariais. E lá também surgiram os primeiros casos onde se percebeu que alguns indivíduos usavam as empresas para praticar fraudes. E nessas hipóteses, sempre haveria a possibilidade de se fazer o disregard, despersonificar a empresa, quer dizer, desconstituir aquela jogada, para fazer o sócio da empresa responder pessoalmente pelas maracutaias, pelas fraudes praticadas pela empresa. Isso se chama disregard, é um procedimento direto. Como também há o disregard inverso, quando a gente pede a despersonalização inversa, ou seja, por exemplo, alguém demanda contra um pai numa pensão alimentícia, ou contra uma mãe, ou contra um avô, e esse pai, avô ou mãe tem uma empresa e usa a empresa assim para pagar suas despesas e se mostra pobre e sem bens. A gente faz o inverso, a gente tenta mostrar que a empresa está escondendo o patrimônio do sócio. Isso é o disregard inverso. Então, nós temos o disregard direto e o disregard inverso, que se chama, mais comumente conhecido como despersonalização da pessoa jurídica. De regra, esse seria o direto, não é o inverso. Né? Então, a gente desconstrói a empresa para responsabilizar os sócios. Isso é importante para nós por quê? Porque todo brasileiro, todo empreendedor, seja aqui, seja no exterior, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, monta a sua empresa para desprender, né, aquele seu investimento da sua vida pessoal, para que o investimento passe a ter vida própria, sócios próprios, investimentos, interessados em ser sócio, acionistas, quando é o caso de abertura de capital, ou que, se não bem sucedido aquele investimento, aquele problema que ocorra na empresa não atinja o bem da pessoa física, do indivíduo que montou aquele negócio. Às vezes até uma firma individual de um único sócio, o sujeito vai lá, compra um carro para fazer uma empresa de transportes, mas ele tem a casa dele, ele tem a casinha na praia talvez, ele tem um outro rendimento e não dá certo aquela empresa de transporte. Não pode aquela empresa que foi vista pela sociedade como possível de atuar, ela teve clientes, ela teve credores, e todos acreditaram na empresa da pessoa jurídica, da firma individual do cidadão, querer, se caso aquela empresa não der certo, querer tirar as coisas da pessoa física, se não se comprovar que ele agiu de forma ilícita, com intenção de fraudar os credores. Então, há uma preocupação da sociedade moderna em proteger o empreendimento distante da atividade do empreendedor, seja ele uma firma individual ou uma super empresa. Por quê? Para que haja investimento, senão as pessoas vão se inibir, vão se recolher, vão querer ser só empregados e não vai ter desenvolvimento econômico. E não vai haver o que preconiza o nosso artigo 3º da Constituição Federal, que estabelece que todo o nosso sistema jurídico nacional, isso se repete nos outros países modernos, estão voltados ao desenvolvimento econômico, à atividade empreendedora, para que haja geração de empregos. Então, o que ocorre hoje que é problema para os empresários? Ocorre que, de forma coercitiva e coativa até, o Poder Judiciário reiteradamente tem autorizado que se faça um redirecionamento de execuções, penhora online de bem de pessoas, de sócios de empresas. Né? Quantas vezes a gente vê casos aqui no escritório de uma esposa separada de um empresário que de repente se vê bloqueado em todos os seus recursos na conta corrente ou na conta poupança ou em seus investimentos, compra de ações, porque a empresa do seu ex-marido, ou o inverso, a empresa da mulher, do atual marido, se viu envolvido numa ação trabalhista, perdeu uma ação,
Então o juiz simplesmente pega e redireciona a execução contra os sócios da empresa, contra a esposa do dono da empresa, ou o inverso, contra os filhos. Eu já vi casos, nós temos uma rede de revendas de automóveis que nós assessoramos, que faz importação de veículos, inclusive, no estado do Rio de Janeiro, e que o desregard chegou ao ponto do juiz determinar a penhora dos bens dos avós dos sócios da empresa. Quer dizer, simplesmente porque ele verificou, hoje ele entra no sistema do CIS-Bacen, um juiz tem esse poder, verifica as movimentações financeiras e vê lá, o sujeito transferiu 10 mil reais para a conta do outro sujeito. Então aquele outro sujeito é sócio oculto desse sujeito. E a empresa está devendo. Então penhora a conta de todo mundo, dos vizinhos, parentes, etc. Isso se chama redirecionamento da execução. E isso é proibido por lei. Inclusive a súmula do STJ proibindo. As dívidas da empresa não se confundem com o patrimônio dos sócios, nem com os familiares dos sócios. Para que isso ocorra, tem que haver, antes do desregard, um incidente de despersonificação da pessoa jurídica. Tem que haver abrir um processo para que esse terceiro seja chamado ao processo, seja ele o sócio da empresa, para justificar se a movimentação que ele tem hoje como pessoa física se confunde com alguma atividade ilícita da empresa. Quer dizer, tem que haver a intenção comprovada de fraudar, utilizando a empresa para fraudar. E isso só pode ser aferido por um incidente de despersonificação da pessoa jurídica. Pois senão, a gente tem uma execução fiscal cobrando impostos de uma determinada empresa e o juiz determina a penhora dos bens, a pedido do credor, do sócio dessa empresa. E simplesmente é redirigido e já sai penhora online para esse empresário, para esse sócio da empresa, seja quem for. Só que esse sócio, ele tem uma vida privada, ele tem contas privadas que nada tem a ver com a empresa. É ilícito, fere o direito ao contraditório, se redirecionar sem antes ouvi-lo. Como ele vai saber, inclusive existem sócios que nem são participantes da gestão de uma empresa, como é que ele vai saber como é que se constituiu aquele tributo, se efetivamente o tributo é devido, se efetivamente não há prescrição, se efetivamente não diz respeito a um PIS e COFINS, cuja base de cálculo mudou. O sujeito, a pessoa física, que é sócio da empresa, tem que ser citado. Daí se vai se questionar ele, olha, nós vamos redirecionar essa execução contra o senhor, estamos abrindo um incidente de despersonalização da pessoa jurídica, o senhor apresente a sua defesa. Ele vai apresentar a sua defesa, ele vai exercer o contraditório constitucional, vai elaborar recursos, e no final desse procedimento, se o juiz ainda verificar que a empresa agiu de forma ilícita e que o sócio participou dessas decisões, dessa usurpação dos poderes da empresa e para fraudar credores, daí sim se redireciona para ele a execução da dívida da empresa. Eu tenho um caso muito sui generis, inclusive, que aconteceu, isso já se repetiu por 3 vezes. Eu cheguei a ter 20 mil ações em trâmite no Brasil, e a maior parte na área tributária. E vários clientes meus, a gente discute revisões tributárias, parcelamentos fiscais, essas refis, PAEs, transações tributárias, a gente costuma entrar com revisão desses parcelamentos e deposita valores menores, diante da evidência de que alguns valores que estão sendo exigidos são indevidos. Então a gente revisa, é como se fosse uma revisional, normal que todos conhecem, e deposita em juízo. Então tem clientes meus que tratam de faturamentos bilionários, existem clientes menores, mas todos eles, quando isso ocorre, a gente deposita em juízo uma parcela. Às vezes é parcela de 500 mil mensal, às vezes é uma parcela de 1,5 milhão mensal, às vezes é uma parcela de 10 mil reais mensais. Mas são feitos depósitos judiciais. E para que isso seja feito, os clientes, meus clientes, as empresas, outorgam poderes ao nosso escritório, e o nosso escritório abre uma conta judicial e deposita. Antigamente, inclusive, havia a hipótese das contas judiciais serem abertas diretamente na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e até no Bradesco. O que ocorre? Eu fui intimado de uma penhora online numa das minhas contas, onde se penhorou lá um valor de 50 mil reais, e eu fui saber o que era. Era uma ação em Minas Gerais, onde eu tinha um cliente, onde houve uma reclamatória trabalhista contra uma empresa da qual eu sou procurador, e que essa empresa me deu procuração para me abrir a conta judicial para eles, abrir uma conta judicial e realizar os depósitos mensais naquela conta em favor da empresa. O juiz entrando no sistema CIS-Bacen, e hoje tem essa interligação das informações notariais, ele verificou que Edson Siqueira tinha uma procuração desta empresa. E ele entendeu que deveria haver um redirecionamento da execução e um desrecard contra aquela pessoa que era um procurador que estava movimentando contas correntes da empresa.
Pois bem, não era uma conta corrente da empresa, era uma conta judicial que eu abri com autorização judicial e foi utilizado sim uma procuração da empresa para com o meu nome. Aí eu tive que movimentar através de uma exceção de pré-executividade, evidentemente com pedido liminar, no mesmo dia eu fui atendido pelo juiz, porque houve um desregarde automático, uma despersonificação automática, e o juiz sequer percebeu que eu nem era sócio da empresa. E como também não percebeu que naquela ação trabalhista já tinha havido até pagamento. Nosso cliente é uma empresa grande e quando houve a sentença na parte desfavorável, ele recolheu os depósitos judiciais. Então não poderia nem ter havido execução, nem poderia ter havido redirecionamento com os procuradores da empresa. Isso tudo é ilegal. Por isso que o STJ simulou, e agora até a Justiça do Trabalho reconhece, que há necessidade de se fazer, antes do redirecionamento da execução ou a despersonificação da pessoa jurídica, é necessário que se abra um incidente de despersonificação da pessoa jurídica, onde aquele terceiro que está sendo chamado a ser responsável pela coisa da empresa demonstre que não houve ato ilícito, que ele simplesmente foi sócio ou é um ex-sócio e que sempre agiu legalmente, porque no Brasil vige o princípio de que os bens e as obrigações da empresa não se confundem com os bens das pessoas, dos seus sócios, nem que se trate de uma sociedade de firma individual com um único sócio. Atividade empresarial é independente da vida dos seus sócios, para assegurar que haja um investimento, senão nós vamos desacreditar a capacidade do indivíduo de empreender. O sujeito vai estar com medo sempre. Posso quebrar, posso perder todos os bens da minha família, posso levar as contas da minha esposa a serem apreendidas, eu não vou poder, se eu abrir uma empresa, então eu não posso nem ter conta conjunta com a minha esposa, com meus filhos. Então isso tudo a Constituição Federal, através do artigo 3º, possibilitou que fosse criada uma legislação específica de proteção e de separação dos conceitos de empresa e sócio dessas empresas. E para se quebrar isso, tem que haver um processo formal, com amplo direito de defesa, a pessoa tem que poder participar dessa discussão, apresentar recursos, e só depois sim haver o redirecionamento, na hipótese de que comprovada a intenção de fraudar. Quer dizer, eu geri a minha empresa com a intenção de fraudar. Eu tinha um faturamento de 10 mil reais e comprei R$1 milhão em queijo para vender queijo. E a minha atividade é obra de construção civil e o meu faturamento é 10 mil. Então houve uma discrepância. Eu, como sócio, não podia estar comprando queijo numa empresa de construção civil, nem gastar R$1 milhão em queijo, se o meu negócio é construção civil e o meu faturamento é 10 mil reais. Então, por isso, fica comprovado que houve uma desproporção da minha atividade empreendedora e eu fui lá comprar queijo numa empresa de construção civil, quando não há nem consumo de queijo, nem para R$1 milhão em queijo. Então, houve uma intenção de fraudar. Nesse caso, sim, vai ser correto o direcionamento da dívida da empresa para a pessoa do sócio. Mas, mesmo assim, o sócio vai ser intimado. Olha, vem aqui, foi aberto o incidente de despersonificação da pessoa jurídica, o senhor está sendo indicado como responsável por ter comprado queijo na sua empresa de obras, que não tem nada a ver, num valor que o senhor nunca poderia ter comprado. Tudo indica que o senhor agiu de má fé. O senhor vai ser responsabilizado pessoalmente pelas dívidas da empresa. É assim que acontece. Da mesma forma, o pai ou a mãe, que tem uma empresa enorme, diz que tem uma renda de R$1.000. Quer dizer, eu tenho que possibilitar o desregarde inverso para atingir os bens da empresa, os ativos da empresa, para pagar aquela dívida, por exemplo, de pensão de filhos desse sócio ou da sócia de uma empresa que se diz pobre enquanto não é pobre. Porque ela compra todas essas coisas com cheque da empresa, com recursos da empresa, aluga um imóvel em nome da empresa, tem uma lancha em nome da empresa, um carro em nome da empresa, mas no seu patrimônio lá não tem nada além de 100 cotas de R$100 da empresa tal que lhe dá controle sobre aquela empresa. Aí, nesse caso também é um caso de desregarde inverso e isso veio a crescer mais no direito de família, essa hipótese, né? Então o desregarde na forma natural começa a ocorrer na Inglaterra com a Revolução Industrial, migra para os Estados Unidos, para o direito italiano e veio a ser acolhido pelo nosso direito e hoje é um fato. Mas tem sido utilizado de forma abusiva para pressionar cidadãos e empresas em execuções, principalmente execuções fiscais e trabalhistas, para colocar um pânico e coagir a se pagar o que não se deve. Esse é o nosso recado de hoje. Boa noite, espero que amanhã estejamos juntos.